Salvete homines! Vamos começar agora com essa saudação pelo seguinte. Vieram dizer-me que era preciso marcar as exposições com um ingresso que demonstrasse, de um lado, originalidade e, de outro, uma certa identificação. Que eu estava variando muito isso, que não convinha, etc. Tem gente que entende desses assuntos, eu não entendo nada, então melhor ceder um pouco e verificar a que levam estes conselhos. E o fato é que, para buscar uma frase bastante original, eu fui realmente às origens latinas. E aí está essa expressão salvete homines, ou seja, salve todo mundo, salve gente, etc. Nós usamos em português isso, né? Então vamos falar assim, com essa expressão. Ou seja, não há aqui nenhum intuito pernóstico, coisa que valha, ou de tendência arcaizante, não, apenas para atender aí a sugestão daqueles que dizem que entendem de marketing informático, etc. Bom, vamos lá. Tudo para o bem dos estudos, dos registros e das notas. Vamos lá. Bom, minha saudação a todos, portanto, que assistem a esta nossa exposição, bem como a Noreg do Paraná, em particular ao seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vieira da Silva, toda a sua diretoria, todos os seus integrantes, e aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. A academia vai indo de vento em popa, aí com o apoio da Noreg Paranaense. Estamos marcando aqui um grande seminário lá na Universidade de Coimbra, lá com a minha estimada amiga e confreira, Mônica Jardim, lá para o final de outubro, não é? Vamos ver quantos de nós conseguimos ir a este evento. Bom, nós estamos aqui cuidando da determinação jurídica extrajudicial. O tema pretende ser longo. Estamos nesta nossa exposição, das claves notariais e registrais, cuidando só desse capítulo na sua 9ª parte. Muito bem, vamos indo devagarinho. É um tema que apresenta a sua complexidade e, portanto, merece ser cultivado com cautela, especialmente porque nós pretendemos chegar ao fim deste capítulo com aulas específicas, ou exposições específicas, sobre a determinação notarial e sobre a determinação registral. E, para isso, é preciso que os fundamentos estejam bem postos, bem articulados, para que nós compreendamos por que se chega ao ponto em que nós, lá à frente, vamos referir especificamente a determinação notarial e a determinação registral. Bom, ao tratar em seu livro Metodologia Jurídica, que é um livro de 1988, é um livro menor, não é? A obra do nosso autor, aqui estamos citando Juan Valier de Goitisolo, que, como é sempre bom lembrar, foi um grande notário, um grande civilista, foi presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid. Juan Valier escrevia obras muito extensas, não é? Mas esse é um livro menor, Metodologia Jurídica, editada pela Civitas de Madrid. E ele, então, ao tratar ali da compreensão dos fatos no processo de determinação jurídica, ele começa pela identificação do adjetivo jurídico na relação com o factual. Por quê? Já vimos isso na exposição anterior, né? Nem tudo que é objeto do fato é jurídico. E ele vai dizer que jurídico é todo fato real, fato ôntico, portanto, que, ademais de o ser, ou seja, ademais dessa, chamemos assim, atualização ôntica, tem significação jurídica. Bom, de fato, a compreensão dos fatos pode realizar-se por diferentes ângulos, não é? Vamos ver aqui um exemplo escolar. Uma pessoa apresenta-se num hospital com uma lesão no braço. Então, Ricardo vai a um hospital porque tem uma lesão no braço. E ao médico, o fato que interessa é o da vulneração corporal. Ele se projeta a essa cura. O problema central para o médico é a lesão. Vamos tratar dessa lesão. O jurista, diversamente, quando é o caso, ele vai considerar esse fato da lesão
à luz de sua significação jurídica. É o mesmo fato, a lesão. Foi uma conduta criminosa que deu causa a essa lesão? A pessoa lesionada deve afastar-se do trabalho? Vai ter de afastar-se do trabalho? Vai precisar de um atestado para isso, etc. Poderá ela reclamar de alguém alguma indenização ou compensação? E aí por diante. Em alguns filmes até é muito interessante nós vemos isso, né? O médico que tem que curar um assassino. E ele faz aqui o que se chama de abstração da conduta moral daquele que está lesionado, porque a função do médico é curar. Ele tem que ver o fato que é o fato médico, e não o fato jurídico. Dessa maneira, um mesmo fato pode compreender-se sob o ângulo de um tratamento médico, tal o nosso exemplo, e sob o de um tratamento jurídico. Podemos ir além disso, não é? Os fatos podem apreciar-se por muitas perspectivas. A perspectiva espiritual, econômica, a social, política, moral, jurídica, etc. Eu lhes conto uma coisa aqui muito, muito pessoal. Eu, quando já tive a ocasião de dizer isso num pequeno vídeo que eu fiz lá em Fátima, né, Portugal. Eu, quando ingressei na magistratura, dias antes de tomar posse, fui a uma igreja no centro de São Paulo, a igreja de Santo Antônio, lá no Largo do Patriarca. Ali nessa igreja, há lá no altar-mor, ao lado esquerdo do altar-mor, está uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Eu me ajoelhei ali diante dessa imagem e pedi a custódia de Nossa Senhora para a minha carreira. Bom, ao largo do tempo, são quase 47 anos, eu também sou fruto do pecado adâmico, né? Todos nós respondemos pelo pecado original, terei acertado alguma coisa e errado outra, isso é normal. Mas uma coisa, eu nisso perseverei. Em tudo, sempre procurei ser justo, porque, essa é a questão, eu queria tudo concentrar à luz de um critério espiritual. Ser justo porque isso interessava, como se diz em latim, subspecie eternitatis. Era isto. Sobre o caminho espiritual, eu procurei fazer sempre ser justo em tudo. Errei algumas vezes, é inevitável isso. É fruto de sermos herdeiros do pecado original. Mas procurei fazer sempre bem. Por quê? Porque eu tinha em conta essa perspectiva espiritual. Que foi essa que marcou o meu ingresso na magistratura quando eu estive lá na igreja do Patriarca, na igreja de Santo Antônio, e deixei minha carreira em custódia nas mãos de Nossa Senhora, ali sob a designação do Rosário. Bom, eu podia ter um marxista pode ver tudo sob o aspecto econômico. Um ativista pode ver tudo sob o aspecto da assistência social ou dos interesses políticos. Outros aqui, eventualmente, com boa vontade, mas pelagianos, podem ver tudo só sob o aspecto moral, etc. Bom, eu aqui vi o aspecto jurídico para a decisão concreta. Raríssimas vezes invoquei outras coisas que não fossem razões estritamente jurídicas. Fiz aqui uma coisa chamada epoquê dos aspectos religiosos. Nunca decidi nada que fosse diretamente centrado em religião. Decidi tudo juridicamente, sempre. Mas sabendo, no fundo, que essa decisão jurídica tinha de ser reta, tinha de ser justa, porque isso interessava do ponto de vista espiritual. Vejam que coisa interessante. Duas perspectivas sobrepostas, uma da atuação jurídica e outra que me guiava o comportamento. Dizia, olha, não deixe de ser reto. Olhe-se no espelho e diga, eu busquei o justo. Eu posso ter errado, isso é outra história, mas eu busquei o justo. Porque isso é necessário. Bom, então, aqui eu estou mencionando isso, eu peço desculpas de me ter valido de um testemunho pessoal da minha própria vida. Isso quase nunca tem importância aqui para nós. Isso tem importância para mim. Tem pouca ou nenhuma importância para os demais, mas enfim, para mostrar como isso é possível realizar-se. E foi isso que eu procurei fazer. Então, o mesmo fato pode ser objeto de diversas perspectivas. Esse tratamento ou compreensão do fato, a partir de uma angulação jurídica, que é aqui
aquela que mais nos interessa, exige, pois, recortar da factualidade bruta, ou seja, do fato bruto, o que é próprio do interesse para o direito. Ou seja, ao jurista não importará se a terapia médica, no nosso caso lá do menino Ricardo, que sofre a lesão no braço, exigirá uso de antibiótico ou de anti-inflamatório. Mas importará saber o que é o justo em cada caso. Bom, todavia há algo que interessa tanto ao médico quanto ao jurista. O médico na sua perspectiva, o jurista na sua perspectiva, para compreender o fato de que estamos cuidando neste exemplo. De fato, se o médico quer exercitar adequadamente a arte liberal da medicina, ele deve considerar a lesão realmente ocorrida, tal como realmente ocorrida, com sua substância, com seus acidentes, suas circunstâncias. E não arbitrariamente, e não imaginariamente, alguma afecção que ele fantasie com desapego da realidade. Ou seja, ele tende a apegar-se à realidade. Poxa, o que é o diagnóstico médico? Se não encontrar exatamente a realidade do que está ocorrendo com um paciente. Ah, quantas vezes a gente apanha até que se chega ao diagnóstico correto. O que é isso? É a busca da realidade. É a busca da verdade. E se isso serve para o médico, serve também para o jurista. Essa mesma coisa deve passar para o jurista. Ele deve representar intelectualmente o fato exterior com objetividade. É dizer, tal como esse fato é como fenômeno, como ele o apreende também. O jurista, pois, tende a afeiçoar-se aos fatos singularmente realizados e tal como realizados. Com perdão de alguma impiedade aqui, nada como surpreender-nos decisões judiciais longuíssimas que parecem prontas a aplicar-se a uma generalidade abstrata de casos. Eu tenho lidado com isso também. Às vezes me vêm minutas de acordo para que eu corrija e verifique, e eu noto uma certa tendência, de vez em quando, a apanhar um precedente qualquer, muito bem fundamentado, eventualmente, etc. Mas do caso não se trata. Você pode aplicar-se a esse, mas aquele concreto eu teria de verificar com algum esforço se aplica ou não, porque do caso não se trata. Então, para o acesso à realidade, concorrem duas coisas. A observação dessa realidade, a observação das coisas, e os meios de confirmar essas coisas. São dois requisitos, portanto, a observação das coisas e os meios de confirmação. Então, da mesma sorte que um médico, para melhor solidar uma diagnose sobre dada lesão, pode valer-se de exames complementares à apreciação clínica, por exemplo, raio-x, tomografia, ultrassom, esse pavoroso exame que se chama ressonância magnética. Também o jurista há de valer-se dos meios de prova para confirmar-se que o fato objeto se produziu, isto é, se atualizou, passou da potência ao ato. E se ele se atualizou, se produziu, do modo como se apresenta percebido num primeiro momento do processo de conhecimento. Isso quer dizer o seguinte: todo esse processo de compreensão jurídica de um fato concreto, de um fato singular, pode dividir-se em etapas. Essas etapas têm os seus nomes correspondentes. Claro, não será aqui a ocasião propícia a uma elaboração teórica minuciosa desse assunto, até por um motivo. A maior parte do nosso público aqui é gente que já tem experiência prática dessa compreensão, desse modo, desse processo de determinação jurídica. O que isto sim parece-me relevante salientar aqui, sublinhar, é a necessidade de ser fiel à realidade das coisas, de ser leal às res naturae, ou seja, às coisas da natureza, e à natura rerum, e à natureza das coisas. As coisas da natureza, res naturae, e a natureza das coisas, natura rerum. Nós vamos prosseguir um tanto mais neste assunto na próxima exposição, mas para quem deseje realmente estudar essa matéria, que é magnífica, é complexa, mas é magnífica, eu penso sugerir, além da obra de Juan Vallée,
e na próxima exposição vou me referir a um livro específico de Juan Vallée acerca desse tema. Eu penso também aqui acrescentar um interessante livro de um autor francês chamado Théodore Yvenet. O livro se chama L'Interprétation des faits en droit, Interpretação dos fatos em direito. É um livro de 1988, publicado em Paris, um livro relativamente médio, 360 páginas, alguma coisa assim. E muito interessante, procurando dividir bem essas etapas a que eu me referi. Muito bem, voltamos então, se Deus assim permitir, na próxima semana. Eu quero agradecer de caminho a todos aqueles que se preocuparam com o meu estado de saúde. Já estou bastante bem recuperado, ainda falta alguma coisa, da artroplastia de quadril que eu fiz. Estou caminhando bem, graças a Deus. E quanto aqui a herpes zoster, por sorte eu ataquei a afecção dentro em 48 horas da aparição dos sintomas, e isso diminuiu muito a sua malignidade, de maneira que eu estou praticamente sem dor. A dor pode-se dizer que é um dolorimento que agora vai durar o resto da vida, né? Mas enfim, um dolorimento bastante leve, e as feridas já estão secas, não há mais risco de contaminação, etc. Apenas fica a feiura, né? Mas isso, o acréscimo do feio ao feio não torna particularmente grave a situação. Muito obrigado a todos, mais uma vez o meu cumprimento à Noréga do Paraná, ao presidente Dr. Matheus Afonso Vieira da Silva, toda a sua diretoria, aos integrantes da Noréga Paranaense, aos integrantes da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e vamos fazer a saudação que convém, de acordo com os marqueteiros, a saudação que convém para o encerramento da nossa exposição. Se nós abrimos com Salvete Homines, agora temos, em paralelo, Valete Homines. Até logo a todos.